Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante sobre Wilhelm Reich e esse universo da psicologia corporal. Olá! Sim, a nossa base é um capítulo que apresenta o Reich como um pioneiro, né? Alguém que realmente colocou o corpo no centro da terapia e também cita outras abordagens. Exato. Nossa missão aqui é desvendar as ideias principais dele, coisas como couraça muscular, energia orgânica, caráter genital, entender um pouco da vida dele, que foi bem tumultuada, controversa. E dar uma olhada rápida em outras práticas que também focam no corpo, né? Isso. Ok, então, vamos lá desvendar isso. O que eu acho mais intrigante no Reich é essa ponte que ele tentou criar. Entre a psicanálise freudiana e o foco direto no corpo. Sim, algo bem radical para a época dele, né? Com certeza. A gente entender as ideias acho que ajuda a conhecer um pouco a pessoa, né? O Reich nasceu em 1897, lá na Áustria. E a infância dele, nossa, foi marcada por coisas bem pesadas. Sim, pai autoritário, né? E a história do suicídio da mãe. Pois é, que aparentemente aconteceu depois que o Reich revelou um caso dela. E depois ainda perdeu o pai e o irmão cedo, por tuberculose. Foi uma juventude de muito isolamento. Nossa, que barra! E aí ele serviu na Primeira Guerra, se formou em medicina em Viena e logo entrou para o círculo psicanalítico de Freud. E não foi qualquer um, ele virou uma figura importante lá. Dirigia seminários, né? Exato. Se interessava por Freud e por Marx, tentava até conciliar os dois. Uma combinação explosiva para a época. Totalmente. E claro, a relação com Freud começou a azedar. Divergências teóricas fortes. Não acompanhava tanto. Isso. E também o envolvimento do Reich com o marxismo e o fato de Freud ter se recusado a analisá-lo. Foi acumulando. E ele era ativo politicamente também. Muito. Se ligou ao Partido Comunista, fundou clínicas de higiene sexual para trabalhadores. As propostas eram, nossa, muito avançadas. Tipo, contracepção gratuita, informação sobre aborto, educação sexual ampla. Nos anos 20 e 30? Impensável para a época. E essa mistura de radicalismo sexual e político acabou custando caro. Foi expulso do Partido Comunista em 33. E da Associação Psicanalítica Internacional em 34. Aí veio Hitler, ele teve que fugir, passou por vários países, Dinamarca, Suécia, Noruega. Sempre pesquisando, mas sempre enfrentando mais polêmica, mais expulsão. É impressionante, né? Como essa trajetória toda, essas perdas pessoais, os conflitos profissionais, as expulsões políticas, como isso parece ecoar diretamente nas teorias dele. Totalmente. A ideia da coraça, por exemplo, uma defesa contra um mundo que ele sentiu como hostil, né? A repressão social, o isolamento. Faz todo sentido quando a gente olha para a vida dele. A fonte até menciona isso, né? Que talvez a paranoia que alguns viam nele, bom, talvez fosse uma avaliação até realista da perseguição que ele sofria. Ele estava sendo perseguido, de fato. É um ponto interessante. Bom, agora vamos entrar no que talvez seja o mais denso. As influências e os conceitos-chave dele. Certo. A base freudiana é inegável. Sim, ele partiu de Freud, especialmente da ideia da libido como uma energia psíquica real, quase física, e do conceito das defesas do ego. Só que ele levou isso para outro lugar, né? Exatamente. Ele expandiu a libido para ser uma energia biológica mesmo, a base de tudo. Prazer era energia fluindo para fora, ansiedade era energia retraindo. E a tal da couraça caracterológica? Seria a cronificação dessas defesas do ego, aquilo que vira um padrão rígido. Mas a grande sacada dele foi conectar isso... diretamente com os músculos. Isso, ligar a rigidez emocional, as defesas psicológicas, com tensões musculares reais concretas no corpo. Isso mudou a terapia, deixou de ser só conversa. Virou uma intervenção física e emocional ao mesmo tempo. Revolucionário. E ele ainda tentou amarrar isso com o marxismo. Via a psicanálise como uma ciência materialista, sabe, que criticava a moral burguesa por reprimir o sexo. E ele chegou a fazer uma análise das raízes psicológicas do fascismo, né? Ligando à família autoritária alemã, isso bem antes de outros estudos mais famosos sobre o tema. Polêmico. A sexualidade. Para Reich não tinha conversa.
As neuroses vinham de uma estase, um represamento da energia sexual. E daí as propostas radicais das clínicas dele, contraceptivos gratuitos, fim da proibição do aborto, igualdade legal entre casados e não casados, educação sexual ampla. Coisas que ainda hoje causam debate, imagina naquela época. Exato. É fundamental a gente ter essa noção do quão radical ele era. Isso tudo levanta a questão central para ele, essa ligação que ele via como inseparável. Entre saúde psicológica individual E liberdade sexual. e a estrutura social repressora. Exatamente. E essa ênfase toda na sexualidade foi o que gerou muito atrito, com Freud, com a sociedade, e muitos mal-entendidos sobre o trabalho dele também, né? Com certeza. Vamos então detalhar um pouco mais esses termos-chave dele, começando por caráter e couraça. Ok, Caráter, para ele, era basicamente o padrão habitual de respostas de uma pessoa. Isso incluía até a postura física, o jeito de se mover. certo, não só o psicológico. Não. E a couraça caracterológica seria a soma total dessas defesas habituais que a gente cria contra a ansiedade. Especialmente a ansiedade ligada a sentimentos sexuais da infância e o medo de punição. E qual a diferença disso para um sintoma neurótico, tipo uma fobia? Boa pergunta. A diferença é que o sintoma, tipo a fobia, a pessoa sente como algo estranho a ela, um corpo estranho. Já os traços de caráter, Tipo ser muito tímido ou muito rígido? isso. A pessoa sente como se fosse ela mesma. Faz parte de quem ela é. Por isso é mais difícil de mudar, tá mais enraizado. Entendi. E a couraça muscular? Aí a manifestação física disso tudo. São as tensões musculares crônicas, sabe? Aqueles nós que a gente sente no pescoço, nos ombros. Que bloqueiam o fluxo de energia e também a expressão das emoções. Exatamente, bloqueiam medo, raiva, excitação sexual, prazer. E o Reich chegou num ponto em que ele via essas duas couraças, a psicológica e a muscular, como... Funcionalmente idênticas. Isso, ele disse, as couraças de caráter eram vistas agora como funcionalmente equivalentes à hipertonia muscular. Foi a partir daí que ele começou a meter a mão na massa literalmente, a trabalhar direto no corpo. E essa ideia da identidade funcional mente-corpo foi, assim, um divisor de águas na psicoterapia, né? Sem dúvida. Porque significava que você podia mexer no corpo para liberar não só a tensão física, mas também emoções reprimidas, memórias antigas. Exato. Ele dizia que dissolver um espasmo muscular não só libera a energia vegetativa, mas reproduz a lembrança da situação de infância na qual ocorreu a repressão do instinto. Nossa, forte isso. E a terapia dele, então, era focada em dissolver essa couraça, segmento por segmento. Isso. E aí a gente chega no outro conceito central, o caráter genital. Que era o ideal de saúde psicológica para ele. Exato. A pessoa que teria alcançado a tal potência orgástica. E o que seria isso, né? A definição dele é bem específica. Como era? A capacidade de abandonar-se, livre de quaisquer inibições, ao fluxo de energia biológica, a capacidade de descarregar completamente a excitação sexual reprimida por meio de involuntárias e agradáveis convulsões do corpo. Uau! Bem direto. Bem direto. E essa pessoa teria características como autorregulação natural, uma moralidade mais espontânea, não tão rígida. Buscaria relações amorosas mais duradouras, teria a capacidade de se proteger, de se encouraçar quando preciso, mas de forma consciente e depois relaxar. Exatamente. Orgasmo pleno, satisfatório, era o objetivo da terapia reichiana. Entendi, mas essa ideia de um estado final, né, um ponto de chegada curado, isso também foi criticado depois, certo? Por parecer um modelo um pouco fechado, idealizado talvez. Sim, você tocou num ponto importante que as críticas posteriores levantaram. Porque a couraça também tem uma função protetora, né? Não é só negativa. Como ele via esse equilíbrio? Então, para Hyde, o problema principal era a rigidez, a cronificação da couraça, quando ela se tornava um padrão automático e inconsciente que impedia a vida de fluir. Não era a defesa em si, no momento de perigo, mas o fato de viver encouraçado o tempo todo. Certo. Seja eliminar toda a couraça, mas sim torná-la flexível, consciente, saber quando usar proteção e quando relaxar.
Faz sentido. O crescimento como um processo contínuo de equilibrar controle e expressão, né? Não chegar num estado final desencouraçado. Exato. Continuando com os conceitos, Hayek observou que quando a tensão muscular era liberada na terapia, as pessoas sentiam coisas físicas. Calor, formigamento. Sensações de energia correndo. Isso. E ele chamou essa energia de bioenergia. Ele via a mobilização e a descarga dessa bioenergia como cruciais no processo sexual. Até descreveu a fórmula do orgasmo. Que era tipo Tensão mecânica, descarga bioenergética descarga bioenergética, e relaxamento mecânico. 4 etapas. É uma tentativa clara dele de dar uma base biológica quase mensurável para a ideia freudiana de libido, que era mais abstrata, né? Totalmente. E foi a partir daí que ele deu um passo ainda maior e bem mais controverso. A energia orgânica. Exatamente. Para ele, seria uma energia vital universal. Presente em tudo, nos organismos vivos, no cosmos, a bioenergia seria só um aspecto dela. E o nome vem de organismo e orgasmo. Isso. E ele não ficou só na teoria. Passou anos fazendo pesquisas de laboratório sobre essa tal orgone. E aí ele criou os famosos e polêmicos acumuladores de orgone. Sim. Eram umas caixas que, segundo ele, concentravam essa energia e poderiam até tratar doenças graves como câncer, asma e epilepsia. E foi aí que o conflito com as autoridades ficou sério. Direto com a FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, em 1954. Saiu uma ordem judicial proibindo os acumuladores e muitos dos livros dele. E ele não aceitou, né? Desafiou a ordem. Desafiou, foi condenado por desacato, preso e acabou morrendo na prisão em 1957. E os livros relacionados aos acumuladores foram queimados pelo FDA. Que história trágica, né? E essa energia orgânica, bom, nunca foi validada pela ciência tradicional. Não mesmo. Mas a fonte que a gente está usando cita o Kelly, que trabalhou com o Reich, e ele diz que apesar de todo o ridículo e difamação, na verdade não houve refutações científicas sérias, bem intencionadas, publicadas, que realmente tivessem analisado os experimentos do Reich a fundo. É um ponto a se pensar. Independentemente da validade científica ou não, né, a história da orgone é central para entender o fim trágico do Reich e a enorme resistência que as ideias dele enfrentaram. Sem dúvida. E como Reich viu o crescimento psicológico? Basicamente como o processo de dissolver essa couraça, física e psicológica, para se tornar mais livre, mais aberto, capaz de sentir prazer plenamente. E ele mapeou essa couraça no corpo, né? Sim, descreveu 7 segmentos principais de couraça, como anéis horizontais que bloqueiam o fluxo de energia. Olhos, boca, pescoço, tórax, diafragma, abdômen e pelvis. E a terapia visava dissolver esses segmentos um a um. Isso, começando de cima para baixo, dos olhos até a pelvis, que para ele era o segmento mais importante para liberar. E como era esse trabalho na prática? Bem direto. Usava a respiração profunda para acumular energia, às vezes atacava diretamente os músculos tensos com pressão, até beliscões. E, claro, lidava com as resistências psicológicas e as emoções que vinham junto. Cada segmento estaria ligado a emoções específicas que ficavam bloqueadas ali. Medo nos olhos, raiva na boca. Exatamente, choro e raiva na boca e pescoço, riso, tristeza e mais raiva no tórax, raiva extrema no diafragma, medo de ataque e rancor no abdômen e ansiedade, raiva e prazer na pelvis. Era um trabalho bem sistemático no corpo. Interessante, é um processo bem intenso, parece. Com certeza. E quais seriam os obstáculos para esse crescimento, segundo ele? Bom, a própria couraça, imagino. Exato. Ela impede a própria dissolução. A pessoa encouraçada não consegue relaxar, não consegue sentir e expressar as emoções primárias livremente. E a outra grande barreira? A repressão sexual. Sim, a repressão social e cultural da sexualidade natural. Ele via isso como a principal fonte das neuroses.
E essa repressão acontecia desde a infância, no controle dos esfínteres, nas exigências de bom comportamento. Passando pela puberdade, com a proibição da masturbação, da atividade sexual, a falta de trabalho significativo para os jovens. E chegando na vida adulta, com o casamento compulsório, os conflitos entre as necessidades sexuais e as condições econômicas, toda uma atmosfera que nega a vida, nega o sexo, e isso gera um medo do prazer que fica fixado na couraça. Ele era bem pessimista quanto à aceitação das ideias dele, né? Muito. Achava que a maioria das pessoas, por estarem encouraçadas, iriam distorcer tudo. Que iam pegar a ideia da potência orgástica e transformar numa filosofia superficial de liberou geral, sem entender a profundidade. E a mensagem final dele era bem forte sobre essa cisão entre natureza e cultura. Sim, que essa separação entre instinto e moralidade só poderia ser superada se a gente aceitasse a necessidade biológica da satisfação sexual natural. Senão a gente continuaria nesse conflito. Ele via essa repressão como raiz de problemas individuais e até sociais, como o próprio fascismo. Uma visão bem abrangente e, para a época, explosiva. Totalmente. Resumindo a visão dele sobre a estrutura da personalidade. O corpo é fundamental, unidade mente-corpo total. As relações sociais são filtradas pela couraça de cada um. A vontade estaria ligada a um trabalho significativo, construtivo. Ele dizia algo como: tudo que você tem a fazer é continuar o seu trabalho. As emoções ficam bloqueadas pela tensão crônica, precisam ser vividas plenamente para liberar o bloqueio. Frustração do prazer leva à raiva. O intelecto é uma função biológica, mas também pode ser usado como defesa, para racionalizar e não sentir. O desenvolvimento pleno do intelecto estaria ligado à genitalidade, à saúde. E o self, o eu verdadeiro? Seria um núcleo biológico, saudável, mas que na maioria das pessoas estaria soterrado, inacessível, por causa da couraça. Para entrar em contato com ele, precisaria dissolver a couraça e ter consciência corporal. E o terapeuta nessa história? Precisaria ter passado por um processo pessoal intenso, né? Com certeza. Superar os próprios medos relacionados à expressão corporal, sexual, ter empatia, autoconsciência. A fonte cita o Boadella dizendo que o terapeuta precisa estar em contato com suas próprias sensações. E o próprio Reich era descrito como brilhante, honesto, direto, mas às vezes até brutal na terapia. Dá para perceber uma visão muito integrada, né? Para ele, a couraça individual afetava absolutamente tudo. Como a gente sente, pensa, se relaciona, trabalha, até como percebe a si mesmo. Exato. E por isso a terapia tinha que ser igualmente holística, envolvendo o corpo, as emoções e a mente. Faz sentido. Agora, a avaliação que a fonte faz coloca o Reich como pioneiro indiscutível da psicologia corporal. A influência dele é duradoura. Gente como o Fritz Perls, da Gestalt Terapia, bebeu muito na fonte dele. Mas também aponta as controvérsias, claro. Sim. Uma crítica comum é sobre as técnicas de liberação emocional mais catárticas, como gritos, socos em almofadas. Citam o Berkowitz, um pesquisador do comportamento que argumentava que expressar a agressão dessa forma poderia, na verdade, reforçá-la, em vez de liberá-la. A chamada abordagem ventilacionista. É uma crítica conhecida, mas a fonte defende o Reich um pouco aí. Diz que para ele a liberação emocional não era um fim em si mesma, era só uma parte do processo de dissolver o bloqueio muscular e caracterológico. Entendi. Não era só para descarregar, mas para acessar o que estava por baixo. Isso. Uma crítica que a fonte considera talvez mais válida, vinda do Kelly, é aquela que a gente já tocou. A ideia do caráter genital como um estado final, curado. Sim, aquele modelo meio médico, que pode colocar o terapeuta numa posição de perfeito e o paciente como passivo, esperando a cura. Exato. E o Kelly argumenta que a couraça, como a gente falou, também tem funções protetoras importantes e que o crescimento é um processo contínuo de equilibrar controle e expressão, não de se tornar totalmente desencoraçado. Concordo totalmente. Essa visão de um estado final parece fechar um processo que na vida real é sempre aberto, né? Sempre em andamento. Pois é. Então, em resumo, as teorias do Reich são claras, eles as baseavam na evidência clínica dele, mas são altamente controversas até hoje.
Mas o interesse pelo trabalho corporal, esse legado dele, só tem crescido, né? Sim, com certeza. Apesar de todas as polêmicas, o foco que o Reich colocou no corpo foi seminal, abriu muitas portas. Mas, claro, ele não foi o único a explorar essa via. Vale a pena a gente dar uma olhada rápida em como algumas outras abordagens importantes se desenvolveram depois. Algumas inspiradas diretamente por ele, outras com focos bem diferentes, né? Exato. A bioenergética, por exemplo, do Alexander Lowen. Ele foi discípulo direto do Reich. Sim, a bioenergética usa muitas técnicas reichianas, como a respiração, a liberação emocional. E adiciona aquelas posturas de tensão para energetizar áreas bloqueadas. E tem um foco muito forte no grounding. No enraizamento, na conexão com o chão. É talvez a descendente mais conhecida e direta do trabalho do Reich, né? Lowen sistematizou e popularizou muitas dessas ideias. Sim. Já a integração estrutural, mais conhecida como Rolfing, daí da Rolf, tem um foco bem diferente. Bem diferente mesmo. O foco aí é na estrutura, na postura, né? Totalmente. O Rolfing busca realinhar a postura do corpo através de uma manipulação bem profunda da fáscia. Aquele tecido conjuntivo que envolve tudo, músculos, órgãos. Isso. O objetivo é alinhar o corpo com a gravidade, quase como se fosse um trabalho de arquitetura corporal. Geralmente é um processo de 10 sessões, cada uma focando em áreas diferentes. A liberação emocional pode até acontecer como efeito colateral, mas não é o foco principal, como era em Reich ou Lowen. Exato. O foco é físico, estrutural. O contraste é bem interessante. Reich e Lowen olhando para a energia e emoção contida nos músculos e o Rolfing olhando para o invólucro, para a fáscia, buscando um equilíbrio mecânico. São caminhos bem distintos para o bem-estar através do corpo. Com certeza. E aí a gente tem outras abordagens que focam mais no uso que a gente faz do corpo e na consciência do movimento. A técnica de Alexander, do F. Matthias Alexander. Essa foca muito em corrigir hábitos posturais e de movimento que a gente tem e nem percebe, né? Especialmente na relação da cabeça com o pescoço e as costas. Isso. O professor guia a pessoa suavemente, não pela força, para ela experienciar um movimento mais integrado, mais eficiente, com menos tensão. É bem popular entre músicos, atores. E de forma parecida, mas com métodos diferentes, tem o método Feldenkrais, do Moshe Feldenkrais. Que usa sequências de movimentos, geralmente bem suaves e lentos, para aumentar a consciência corporal. E para encontrar maneiras mais eficientes e fáceis de se mover. A ideia é meio que religar o sistema nervoso com os músculos, né? Aprender pela exploração relaxada, sem esforço desnecessário. Exatamente. O Feldenkrais tinha uma ideia interessante, baseada numa lei da psicofísica, que dizia que reduzir o esforço, na verdade, aumenta a sensibilidade, a percepção. Essas duas, Alexander e Feldenkrais, representam outra vertente importante, né? Não é tanto sobre liberar bloqueios emocionais do passado, como em Reich ou Lowen, mas sobre reeducar como a gente usa o corpo no presente. Sim, é mais sobre desaprender maus hábitos e redescobrir uma forma mais orgânica, mais inteligente de se mover, de ser. A qualidade da ação. E tem outras ainda, né? A conscientização sensorial. Sim, da Charlotte Selver e Charles Brooks. Essa foca mais na percepção direta, em sentir o que está acontecendo agora, distinguindo a sensação real das nossas ideias sobre a sensação. Aprender a deixar acontecer, sentir o apoio do chão, a gravidade, o ritmo natural em coisas básicas como deitar, sentar, andar. Explora muito toque também. É quase meditativo. Leva a uma calma, clareza, né? Uma liberação de energia mais sutil, talvez. Isso. E teve o Despertar Sensorial, do Bernard Gunther Wilschutz, que popularizou muitos exercícios sensoriais, de tocar, massagear, saborear, para ressensibilizar o corpo. Foram ferramentas importantes para a autoconsciência na época do movimento do potencial humano. E não podemos esquecer das práticas orientais, né? Que também trabalham o corpo e a energia há milênios. Claro. A fonte menciona a Hatha Yoga, o sistema indiano para controlar o corpo e o prana, a energia vital. Com posturas, respiração, purificações.
O objetivo é purificar os canais de energia, fortalecer o corpo, ganhar flexibilidade, preparar para a meditação. E o Tai Chi Chuan? Sim, a arte marcial chinesa que hoje é muito praticada como exercício de saúde. Para desenvolver o Qi, a energia vital, com aqueles movimentos lentos, fluidos, contínuos. Uma meditação em movimento. E o Aikido? Do Morihei Ueshiba, uma arte marcial japonesa bem diferente, focada em harmonia, não resistência, desenvolvimento espiritual. Sem competição. A ideia é se harmonizar com a energia do parceiro, usar o centro, hara, movimento fluido, relaxado. É interessante ver os fios comuns que a avaliação do texto aponta entre sistemas tão diversos, né? Sim, a ênfase no não fazer, em permitir que o funcionamento natural do corpo aconteça. Na atividade relaxada em vez de tensa. Na unidade mente-corpo, claro. E na ideia de desaprender maus hábitos para redescobrir a sabedoria natural do corpo. Cada um com sua especialidade, claro. Bioenergética mais nos bloqueios emocionais, Rolfing na estrutura, Alexander e Feldenkrais no uso e movimento, conscientização sensorial nos sentidos, yoga no fortalecimento e purificação, tai chi e aikido na energia, equilíbrio, centralização. Uma riqueza enorme. Exato. Essas foram só algumas pinceladas, mas já dá para ver a diversidade de caminhos que se abriram a partir dessa ideia fundamental. O corpo é chave para a nossa experiência, para o nosso bem-estar e crescimento. Sem dúvida. Bom, exploramos bastante hoje, né? A figura complexa do Wilhelm Reich, suas ideias sobre couraça, energia, sexualidade, e demos essa passada por um leque de práticas corporais. Foi uma viagem intensa. Então, o que fica de tudo isso? O que a gente leva dessa conversa? Talvez a grande mensagem seja essa mesmo. O nosso corpo não é só um veículo que carrega a cabeça por aí. Ele é um registro vivo da nossa história psicológica. Exato. E que trabalhar diretamente com ele pode ser um caminho muito poderoso de autoconhecimento e de transformação. E para a gente refletir um pouco mais, talvez valha a pena voltar naquele receio do Reich. De que as pessoas encouraçadas distorcem o conhecimento sobre a vida. Isso, levanta uma questão importante e talvez um pouco desconfortável para nós mesmos. Qual seria? Até que ponto as nossas próprias couraças, aquelas tensões crônicas que a gente nem nota mais, sabe? Aquelas defesas psicológicas que já viraram automáticas, até que ponto elas moldam não só o que a gente sente e faz, mas também como a gente percebe o mundo, as informações que a gente recebe, até o jeito como a gente aprende. Exatamente. Fica essa reflexão, como a nossa condição corporal, muitas vezes silenciosa, pode ser um filtro poderoso para a nossa experiência da realidade. Como o estado do nosso corpo afeta a nossa percepção e o nosso entendimento do mundo. Uma ótima reflexão para a gente levar. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise aprofundada. Obrigada pela companhia.